treinamentos da melhor gestão têm um diferencial que você vai sentir na pele. Eles, além da capacitação, eles vão te mostrar passo a passo, com detalhes, com dicas e macetes de como implantar na sua área. Com muito exemplo, muitos alertas. Vem conhecer, você vai gostar e a hora que você tomar a decisão de implantar, nós vamos ser parceiros na implantação do gerenciamento de processo na sua empresa ou no seu setor. Eu decidi fazer esse vídeo para divulgar os treinamentos que a Melhora Gestão tem no mercado e com um grande feedback, um feedback extremamente positivo de seus clientes. Nós vamos falar rapidamente sobre o público-alvo da Melhora Gestão, pensando em você poder se identificar. Pô, eu sou esse público-alvo. Vamos abordar depois qual o escopo dos treinamentos, o que você pode esperar da Melhora Gestão. Não é tudo, a gente queria mostrar aonde que a gente pode atuar e aonde que a gente não vai atuar. E quais são os treinamentos já disponíveis. Aí apresentar quais estão e puxar alguns videozinhos para mostrar mais claramente como são esses treinamentos. E por último, falar de uma política que a gente tem de cupom de desconto, tá? Que vai em alguns momentos talvez facilite sua decisão aí de começar esse processo de implantação. Vamos lá, em termos de público-alvo, assim, olha, eu sempre falo em diversos vídeos, se você costuma ver nossos vídeos ali, eu sempre falo, mas de forma espaçada. Então, eu queria aproveitar o momento para falar assim, olha, todos os nossos vídeos no YouTube e nos treinamentos, eles são focados para empresários e para gestores. Qual a diferença? O empresário é um empreendedor, que se você for, você sabe que é muito mais do que ser um gestor, mas que você precisa de práticas de gestão também. E o gestor de equipe é quando você fez ou fez um curso de graduação ou não fez, mas acaba se envolvendo na tua vida profissional, coordenando um grupo de pessoas para atender determinada demanda de algum cliente interno ou externo. Se você está nesse quadro e tem alguns desses sentimentos comuns que eu vivenciei ao longo da minha vida profissional e vivencio bastante com clientes e tudo mais, né? Que são, quando eu no dia a dia, como gestor ou como empresário, tenho falta de tempo, acho que os dias são curtos, eu devia ter mais horas disponíveis. E principalmente, tem vezes que o tempo é curto, porque tem muito trabalho, mas principalmente quando o tempo é curto, por problemas recorrentes, problemas que sempre existiram, eu já estou até me habituando com eles e não me dou conta que esses problemas podem ser resolvidos com práticas simples de gestão. Quer dizer, o tempo que você usa para corrigir um problema recorrente, você podia estar usando para melhorar teu processo, para dar passos à frente e não ficar corrigindo o que aconteceu ontem, né? Outro detalhe, quando você começa a perceber conflitos desnecessários, conflito é bom, conflito é construtivo, mas quando ele é focado na solução de problemas, quando os conflitos predominantemente são na busca de culpados, na busca de acusar culpados, eles são desnecessários e não agregam valor à empresa. Muitas vezes eu percebo, assim, principalmente quando eu trabalhei com micro e pequena empresa, com treinamentos para esse segmento, metas inalcançáveis, ou até mesmo, né, meta inalcançável quando o empresário chuta alto para dar a meta, você mesmo, mas ou pior, às vezes não se tem meta, não se tem indicador para ter meta, as metas são abstratas, eu não consigo ver se eu alcancei ou se estou longe dessa meta, então muitas vezes não existe nem indicadores de desempenho. Outra característica comum, quando a equipe é altamente independente de você, aí tem características técnicas que podem ajudar, mas tem características comportamentais também. Mas eu preciso ter boas práticas de gestão para poder delegar, né? Não adianta eu só querer delegar e não ter práticas para organizar meu setor, não ter gestão adequada para treinar as pessoas para poder delegar, né? Outro ponto, sem tempo para questões mais estratégicas. Aí é meio que consequência, né? Quando eu perco muito tempo em conflitos desnecessários, problemas recorrentes, eu não tenho tempo para ser empresário, eu não tenho tempo para ser um gestor estratégico, eu não tenho tempo para cuidar de melhorias de tecnologia, recursos humanos, pensar em novos produtos, em novos mercados. Isso tudo que eu estou falando são sintomas de que o que a melhor gestão fornece pode ajudar você a reduzir ou acabar com esse tipo de problema. E por último, que também é consequência, quando esses problemas todos acabam acarretando no nível de estresse, além do saudável, né? Estresse pouco é salutar, mas ele acaba te levando para doenças, às vezes ansiedade exagerada, depressão,
E aí, espero que poucos de vocês entendam desse problema, mas eu entendo bem. Nessa hora, não adianta mais olhar em práticas de gestão. Você tem que se cuidar para voltar a ter condições de ser um bom gestor. Mas isso tudo são doenças ligadas ao trabalho, eu costumo falar assim, olha, não é característica do trabalho de gestor viver estressado, ou viver ansioso, ou chegar à depressão. Isso é característica de trabalho mal gerenciado. E é esse o foco da melhor gestão. Tá, o escopo de trabalho, eu não quero dar os conceitos aqui, então eu vou usar termos que eu usei em outros cursos e falar o seguinte, assim, olha, a gente olhando, eu gosto dessa figura assim, que fala as competências de um gestor bem-sucedido passam por ter habilidades ou desenvolver liderança, ter conhecimento técnico, não precisa ser o melhor técnico da área, mas ter conhecimento técnico daquilo que você está gerenciando, tá? E práticas de gestão, práticas técnicas de gestão que te facilitem evoluir, né? Então, o escopo da melhor gestão é na parte de gestão, é naquela parte que nós, mesmo tendo feito engenharia, medicina, administração, curso tecnólogo, a gente não foi preparado com práticas de gestão, a gente não foi preparado para ser gerente de processo. É esse o foco da melhor gestão. Tá, mas dentro de gestão, Marcos, se eu quiser então saber como gerencia tecnicamente uma área financeira, como avaliar indicadores de câmbio e tudo mais, é isso? Não, não é. Toda área, seja financeira, seja industrial, seja de serviço, seja bancário, o que for, você vai ter que usar a sua técnica, mas tem práticas de gestão que foram as que a gente não foi preparado. Como padronizar processo, como mapear fluxos, como envolver as pessoas nos problemas do dia a dia, como resolver problema definitivo. Então, essas práticas que a gente está falando aqui, eu tenho em alguns cursos eu apresento essa pirâmide, esse modelo de gestão, são práticas que te ajudam a ter processos estáveis e promovendo melhoria contínua. Então, esse é a base, a figura está em forma de pirâmide, é a base da pirâmide. Se você não tiver processos estáveis, poder delegar o processo e cuidar de coisas mais estratégicas, você vai viver apagando incêndio, vai viver estressado, vai viver ansioso, vai chegar a níveis de depressão. Então, a nossa base, se você já está habituado a olhar nosso canal do YouTube, é muito forte no gerenciamento de processo. Eu quero dar ferramentas úteis. Se você ainda não aplica, elas vão ter grande impacto no desempenho da sua vida profissional e da sua empresa. Tá? E, lógico, para fazer isso, não são práticas que você faz por decreto. Então, como envolver as pessoas, como liderar a tua equipe para fazer com que essas práticas se tornem novos hábitos de gestão na sua empresa ou no seu setor. Tá? E aí aquela questão de ter tempo para outras coisas, nós vamos, com o tempo da melhor gestão, vamos lançar produtos na área de planejamento estratégico. Hoje a gente tem bastante vídeos no canal do YouTube, mas ainda não temos treinamento por acreditar que primeiro a gente deve ajudar você a estruturar o teu dia a dia. Tá? E mais para frente, práticas de gerenciamento por diretrizes, OKR, como a gente tem alguns vídeos falando. Uma característica geral, antes de falar de cada treinamento, os treinamentos da melhor gestão têm um diferencial. Vocês vão reconhecer que tem um diferencial. Além da capacitação, ele vai trazer passo a passo num nível detalhado. Eu costumo falar que é no nível de uma consultoria digitalizada. Aquelas perguntas que eu sempre respondi para os meus clientes presencialmente, eu estou me antecipando e passando, vocês vão conhecer um manual de implantação, onde vai ter um roteirinho, muitas vezes escrito e muitas vezes falado, dos cuidados que você tem que tomar, quais os erros mais comuns. Então você realmente vai gostar dessa metodologia. E o escopo que a gente falou aqui, dessa figurinha, nosso escopo, nós estamos centrando esforços nos cursos de gerenciamento de processo. Então nós vamos ter o curso de gerenciamento de processo, seminário voltado só... Nós temos no link www.melhoragestão.com.br, você vai encontrar o meu Linktree lá e vai ter o seminário que é focado para fornecer subsídio para você, gestor, para você, empresário, decidir se deve implantar ou não na sua área. Não é completo, é para uma discussão, você vai ter, se for para discutir depois se deve implantar ou não, eu vou estar à disposição, uma consultoria gratuita, se for para decidir sobre a implantação ou não. Se você decidir implantar, o projeto, o curso Gestão Simplificada, é um pacote muito mais parrudo, como eu costumo falar,
que vai ser um programa de treinamentos com orientação, com consultoria digitalizada, que vai te acompanhar, dependendo do porte da empresa, no mínimo 6 meses, de 1 ano a 1 ano e meio, se a empresa for de porte, de médio porte, te orientando passo a passo de o que é, como fazer para implantar, como avaliar se você implantou de modo adequado. Então, eu gosto de entender esse projeto como uma consultoria totalmente digitalizada. E para atender alguns clientes que eu percebia que queriam só organizar indicadores, que é uma parte do gestão simplificada, eu lancei um e-book que vem com uma orientação da mesma forma, metodologia passo a passo de como organizar os indicadores. Assiste agora aí a explicação do curso de Gerenciamento de Processo Seminário e daqui a pouco eu volto com vocês. A programação nossa vai ter essa introdução que a gente está realizando. Depois nós vamos falar sobre a necessidade da empresa. Quer dizer, apesar do curso ser para o gestor, eu quero falar o seguinte, quando você for convidado para assumir uma gestão, qual que é a expectativa da empresa? Que até muitas vezes a própria empresa não expõe. Mas qual a necessidade que a empresa tem de você como gestor? Tá, e quais as competências que eu tenho que ter como gestor? Vou destacar que algumas provavelmente você já vem investindo em desenvolver. Mas, de novo, tomando eu como referência, filhos de colegas que fizeram curso depois de mim, eu fiz uma engenharia boa numa federal e não aprendi essa parte que eu vou falar, como gerenciar processos. Então eu vou depois falar assim, que gestão que nós estamos falando. Eu garanto para vocês assim, mas eu nunca fiz um curso MBA de gestão. Não, são coisas básicas que têm condições de aprender, eu tenho condições de ensinar você e são forças pragmáticas. O próximo item que é o objetivo do projeto. Você pode usar esse curso para se capacitar, mas pode e deve, é esse o objetivo, você se capacitar e falar, poxa, eu quero fazer isso na minha área, eu quero fazer isso na minha diretoria, eu quero fazer isso na minha empresa. Então, realmente, meu objetivo é convencer vocês de transformar, de implantar. Capacitar é muito bom, mas gerar resultado só vai ter se você encarar essa jornada de implantação. E os ganhos? Quais os ganhos que você vai ter? E aí eu vou citar alguns ganhos também bastante visíveis quando a pessoa encara esse projeto, que são os ganhos da empresa, os ganhos do empresário, do ponto de vista do gestor profissional, que talvez tenha uma carreira que pode ser crescer dentro da empresa, pode ser e partir para outros desafios. Depois de falar dos ganhos que você obtém, eu queria passar uma ideia, aqui não tão detalhada, nós temos um curso específico sobre isso, sobre o passo a passo dessa metodologia, mas falar assim, olha, existe um caminho para implantar. Não se faz por decreto, não se faz por assinatura de um presidente da empresa. Olha, a partir de hoje nós temos gerenciamento de processo. Não, existe um desafio. Eu costumo falar assim, olha, tudo que vocês vão ver aqui são coisas, conceitos e práticas simples. Se é simples, é fácil de fazer? Não, por causa de um fatorzinho que tem aí no meio, que são pessoas. Então, por isso, esse caminho que eu vou mostrar, que é uma metodologia, não é minha metodologia, é uma metodologia trazida do Japão, aprimorado muito nas empresas brasileiras. Eu trabalhei direto com isso, muito tempo com isso, na realidade, mais de 20 anos. E aí o que eu falei, assim, olha, é uma coisa simples, mas é um pouco difícil, não é contraditório o que eu estou falando, hein? O método em si é simples, mas quando eu envolvo o fator humano, pessoas que reagem à mudança, reagem de forma diferente, eu tenho que considerar algumas questões. Então nós vamos abordar essa questão, se eu na minha empresa, na minha diretoria, na minha área, vou fazer esse projeto, eu quero preparar vocês para saber lidar com as pessoas, com as diversas reações. E por último, vamos fazer um fechamento. Eu vou deixar para talvez me apresentar melhor, falar de, e aí, se eu quiser fazer... Bom, a gente está oferecendo soluções, né, em outros produtos mais parrudos para você encarar um processo desse, inclusive com previsão de acompanhamento meu à distância. Acompanhamento gratuito, reuniões mensais, consultas rápidas. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou apresentar com mais detalhe ali, que é a nossa menina dos olhos ali, que é o projeto Gestão Simplificada. Assistam também o detalhamento de como são trechos do vídeo, tá? São trechos do curso. Não é um programa de treinamento, é um programa de capacitação e implantação. Eu queria que atendesse pessoas que querem só se capacitar, querem entender essa coisa no nível
bem detalhado, mas que na hora não vão implantar, porque não são gestores ou não tomam uma decisão. Mas eu também queria, e aí o objetivo principal, eu queria ter um produto que, se a pessoa falasse, poxa, eu gostei disso, eu vou implantar na minha área, opa, então eu vou passar para você em forma de uma metodologia passo a passo de como implantar. Ele, para mim, tinha que ter e tem uma característica principal. Ele tem que minimizar ou eliminar a necessidade de consultoria presencial. Você está comprando esse produto com acesso ao consultor. Esse acesso ao consultor vai se dar de 3 maneiras. Uma primeira maneira, para as dúvidas sobre o que você ouviu no curso, não é uma consultoria. Você está assistindo o curso e fala, poxa, mas aqui não está claro para mim. O Marco não explicou legal isso aqui. Então eu vou te dar um acesso para você escrever para mim via WhatsApp, via um grupo do Telegram, você vai ter acesso. Não é consultoria, eu vou responder o entendimento daquele ponto que você perguntou. Segundo ponto, uma consultoria coletiva gratuita. Uma vez por mês, pelo menos, nós vamos ter um encontro onde eu vou escolher um assunto e tratar sobre aquele assunto, e quem estiver assistindo, acompanhando, vai poder perguntar. E por último, para acesso ao consultor, a gente vai estar disponível, que acho que se o projeto funcionar legal, não vai precisar muito isso, que é a consultoria exclusiva sob demanda. Nós estruturamos essa metodologia em 8 fases. 8 fases de implantação. Planejamento, mapeamento de processos, avaliação de processos, solução de problemas, padronização, gestão visual, auditoria do presidente e avaliação do projeto. Cada fase dessa, ela se divide em aulas. No caso aqui, fase 1, planejamento, se divide em 5 aulas. Então, só para ter uma ideia aqui, a parte teórica do que é o gerenciamento de processo, como que ele é praticado, quais os resultados que ele dá, está tudo nessa primeira visão geral do projeto. Depois vem, como fazer uma autoavaliação. Para cada etapa dessa, tem um conjunto de vídeos e uma explicação de como proceder para implantar. E aí vem o que eu acho que é o pulo do gato, assim, que é para cada aula aqui, nós criamos um roteirinho de como implantar. Pensa assim, olha, não adianta eu entender o conceito. Porque se eu for levar só na voz, só porque eu sou dono da empresa, eu vou mandar e vai funcionar, não vai, né? Então nós criamos um roteirinho para cada aula, vem uma organização assim, olha, uma visão geral do que é essa aula, né? O que se espera dela, quais são os vídeos que vão ter para você trabalhar, normalmente conceituais e como fazer na prática, quais são as atividades que eu tenho que fazer, essa é a mais importante, se eu sou dono da empresa, o que eu tenho que fazer? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Essa daqui está orientando assim, ó, defina as pessoas, lideranças que devem opinar. Mesmo você sendo dono, quem são as suas pessoas de confiança que vão ter que se comprometer com esse projeto? Assistam aos vídeos, né, indicados e promova reuniões onde o pessoal ou assiste junto ou assiste cada um separado e marca os pontos de questionamento. Será que é isso mesmo que a gente quer? Será que isso está indo no caminho certo? Tal? Se você for tomar uma decisão pesada, achar que, será que eu estou certo mesmo que tem que fazer? Procura falar ou via perguntas ou via consultoria gratuita, mensal. Tenta se encaixar lá para a gente ajudar nessa decisão. Vai ter sempre um campo de alerta. Nessa fase você toma cuidado com isso, ou enfatiza aquilo, tal, são dicas para tentar garantir que o projeto dê certo. Qual que é o objetivo final? O que sai dessa etapa? Então, nesse caso aqui, o entregável é uma decisão da diretoria, registrada em ata, registrada onde for, onde a empresa tiver o hábito de registrar suas decisões. E se tivesse anexo, estaria nesse campo. Só para ficar claro, essa ficha vai entrar para cada etapa. Então, por exemplo, etapa 1, 2, diagnóstico, que é você identificar o que você tem de positivo já do gerenciamento de processo na sua empresa, vai vir a mesma cara, mostrando visão geral, os vídeos para mostrar, vídeos falando diretamente do que é essa etapa, o roteirinho e tal. E um exemplo aqui, o entregável daqui é um gráfico dizendo como você está na área de padronização, de indicadores e ação corretiva. Esse gráfico vai sair de uma planilha que vai anexo, que é um checklist de autoavaliação, com orientação de como aplicar também. Então vai para cada item, para cada etapa dessas 19 aulas que tem o curso hoje, tem uma ficha dessa, e essa ficha estão todas essas 19 num arquivo
nessa aula mesmo, se você for lá no anexo, vai encontrar, ela compõe um manual de implantação. Então, se você for como eu, que gosta de escrever ainda, imprime e vai anotando tudo, vai discutindo em cima, você vai tendo ideia do que tem por aí, tá? E agora entenda um pouco como é o e-book Indicador de Desempenho. Esse e-book é fornecer uma forma rápida do gestor de um processo enxergar problemas em sua área. Quem já é gestor vai entender assim, olha, eu não consigo, por mais antenado que eu seja, acompanhar o que todo mundo faz, todo o material que entra, toda a situação de máquinas e tudo mais, eu não consigo focar de um jeito que não permita que isso aconteça. Mas eu consigo criar um bom sistema de indicadores para que quando alguma coisa acontecer dentro do meu processo, seja uma falha operacional, seja uma máquina, seja uma matéria-prima que entrou errada, algum indicador meu deveria apontar, tocar um alarme, olha, está tendo algum problema. Então, primeira orientação de indicador de desempenho não resolve o problema, mas ele te indica que tem. Então, já é um grande ganho. Uma estrutura desse e-book, visão geral do e-book, fala um pouco sobre mim, fala o propósito, o objetivo desse e-book, a necessidade que ele pretende atender, uma orientação geral de uso, né? Não é uma coisa para... É que nem eu falei, eu sou engenheiro, então não é uma coisa matemática que eu vou ler e vou fazer sozinho. É muito trabalho em equipe. E as etapas para estruturar uma rede de indicadores, eu considero em 5 etapas, né? Que é definição da sua área, delimitar a tua área de responsabilidade. A etapa 2, traduzir, entender o que os clientes e quem são os clientes esperam do teu processo e traduzir isso em indicadores. Planejar esses indicadores, com que frequência eu vou medir, quem vai ser responsável. Priorizar, quando for o caso de ter muitos indicadores, eu vou falar sobre quantidade de indicadores adequada, né? E por último, gestão visual, a importância da gestão visual num sistema de indicadores. E ao final, vou falar sobre o processo de aprendizado. Então, assim, ó, dessas 5 etapas, né, que eu acabei de falar aqui, então o que eu fiz? Para cada etapa dessa que você vai ter que seguir, eu criei uma estrutura. Então, por exemplo, a etapa 1, que é definir sua área de responsabilidade, eu criei uma estrutura padrão. Então, nesse olhinho aqui, uma visão geral, né, eu falo do que é, o que se espera nessa etapa. Depois, um objetivo específico. Sempre que possível, eu vou colocar, por exemplo, aqui um formulário que a gente vai preencher. Mas eu não quero que se entenda, então é preencher o formulário só, não. Esse formulário eu vou orientar no outro campo como que eu devo produzir esse formulário, gerar esse formulário. E vai ser muita discussão. O gestor vai ter que ter facilidade de lidar com essa equipe para fazer uma definição de responsabilidade, mas que todo mundo concorde com aquilo, ou enxergue aquilo. Um terceiro ponto que vai ter nas 5 etapas é os conceitos necessários para fazer isso. Então, quase toda etapa eu vou falar alguns conceitos que no próximo bloquinho que eu vou falar atividades, e esse é o bloco principal, é a minha orientação, como se eu estivesse presencialmente com você, ó, faça isso com a sua equipe, faça isso, vá levantando isso. Então, os conceitos que eu vou precisar para orientar a atividade, e essa atividade aqui é que me gerou a ideia de personalizar um pouquinho mais esse e-book e colocar um vídeo. Eu vou ter sempre um videozinho falando de cada etapa, além desse de apresentação, para tentar humanizar um pouquinho e passar alguns macetes que a gente não consegue passar escrevendo. E ao final também, como eu fazia isso muito presencialmente, eu me dei conta que eu alertava de erros comuns que as pessoas podem cometer. Então eu criei um campo aqui de alerta, coisas que eu enxergo que para você não cometer o erro que a maioria comete. Então isso é um padrão das 5 etapas, né, que eu apresentei aqui. Cada etapa vai ter um padrãozinho desse aqui para te orientar. A ideia do cupom é a seguinte, assim, olha, como o vídeo vai ficar gravado ali, eu não vou poder alterar, então eu vou manter regularmente algum tipo de desconto para os inscritos. Existe um compromisso. Para usar o desconto que eu vou te passar aqui na descrição do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever. Tem muita gente que assiste o vídeo, legal, mas não se inscreve. Então, se inscreveu, vai usar o desconto, vai para a minha página que acabou de ser anunciada ali, a melhorgestão.com.br, e quando chegar na página do checkout, na página de inscrição, ou na Udemy ou na Hotmart, você vai usar esse desconto. Esse desconto vai ser variado e por tempos curtos, mas vai estar sempre informado ali na descrição do vídeo. Tá, pessoal, qualquer dúvida, o meio de comunicação, vocês vão achar meu WhatsApp na descrição do YouTube, tem os comentários, façam as perguntas, nós vamos trabalhar com vocês, vamos acompanhando.
E não deixa, né? Lembra, para participar das promoções que a gente vai colocar aqui, dos cupons de desconto, eu vou exigir que você esteja inscrito. Na verdade, não tem exigência, mas é um compromisso que eu espero seu aí. Um abraço, até a próxima.